Disto resultará um maior número de sustentadores da doutrina. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas boa política. A vez deles chegará quando, dominados pela opinião geral e ouvindo a mesma coisa sem parar, repetidamente ao redor deles, acreditarão aceitar a ideia voluntariamente por si mesmos e não influenciados por outras pessoas. Além disso, ocorre com as ideias o mesmo que ocorre com as sementes. Elas não podem germinar antes da estação e somente em terreno preparado. Eis porque é melhor esperar o tempo propício e cultivar primeiro as que germinem, evitando perder as outras ao apressá-las muito. No tempo de Jesus, em consequência das ideias restritas e materiais da época, tudo era limitado e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram também pequenos povos vizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. A nova luz já não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existe mais barreira. O seu foco está em todos os lugares e todos os homens são irmãos. Mas os gentios também não são mais um pequeno povo. Eles são agora uma opinião que encontramos em muitos lugares, sobre a qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou sobre o paganismo. Não é mais com as armas de guerra que são combatidos, mas com a força da ideia. Os sãos não têm necessidade de médico. Jesus estando à mesa na casa deste homem, Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se colocaram à mesa com Jesus e seus discípulos. E vendo isso, os fariseus disseram a seus discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo escutado, lhes disse: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Mateus capítulo 9, versículo 10 a 12. Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e aos deserdados, pois são eles os que têm maior necessidade de consolação, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não os orgulhosos que acreditam possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Estas palavras causam admiração como tantas outras, mas aplicam-se perfeitamente ao espiritismo. A mediunidade está neste caso. Parece estranho que ela seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Costuma-se dizer que um dom tão precioso deveria ser dado somente aos mais merecedores. Digamos, primeiramente, que a mediunidade faz parte da condição orgânica de qualquer pessoa. Qualquer um pode ter, assim como vê, ouve e fala, e qualquer criatura, em virtude de seu livre-arbítrio, pode delas abusar. Se Deus tivesse concedido a palavra apenas àqueles que fossem capazes de dizer coisas boas, haveria na terra mais mudos do que falantes. Deus deu aos homens os dons e os deixou livres para usá-los, embora sempre puna os que deles abusam. Se o dom de comunicar-se com os espíritos fosse dado apenas aos mais dignos, quem ousaria pretendê-lo? Onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é, portanto, dada a todos a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, tanto ao pobre quanto ao rico, aos sábios para fortalecê-los não bem, aos viciosos para corrigi-los. Não são estes últimos, os doentes, que têm necessidade de médico? Por que Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria da ajuda que pode tirá-lo do lamaçal? Os bons espíritos vêm ajudá-lo, e os conselhos que recebe diretamente são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que os recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, a colocá-la em suas mãos, mas será bem mais culpado se não quiser ver? Poderá ser desculpar por sua ignorância quando ele mesmo tiver escrito, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com a própria boca sua condenação? Se não aproveita, é então punido pela perda ou pela perversão do seu dom, do qual os maus espíritos se aproveitam para obsediá-lo e enganá-lo, além das aflições comuns com que a lei de Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e o egoísmo.
A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos útil aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e que só deles recebe assistência. É somente nesse sentido que a excelência das qualidades morais tem influência sobre a mediunidade. Coragem da fé. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também diante de meu Pai que estás nos céus. Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Se alguém se envergonha de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele também, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 26. A coragem de manifestar opinião própria sempre foi estimada entre os homens, pois há mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e até mesmo as simples ironias, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente as ideias que não são as de todos. Nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre franqueza em recuar diante das dificuldades de defender sua opinião e de renegá-la, mas há casos em que isto equivale a uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus destaca essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, ao dizer que, se alguém se envergonha de suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o confessar diante dos homens, ele o reconhecerá diante do Pai que estás nos céus. Em outras palavras, aqueles que tiverem medo de se confessar discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão, assim, a vantagem de sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmos, mas que escondem com medo que lhes acarrete prejuízo neste mundo, ao passo que, ao colocar a verdade acima de seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo seu futuro e pelo dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que sua doutrina é o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. É a eles, portanto, que também se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá recolherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, a perderá. Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e alegrai-vos, pois uma grande recompensa vos está reservada no céu, pois foi assim que os pais deles trataram os profetas. Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23. Ao chamar a si o povo e os discípulos, Jesus disse: Se alguém quiser me seguir, que renuncie a si mesmo, que carregue sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá. E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. De fato, de que serviria um homem ganhar tudo e perder a si mesmo? Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 36. Lucas, capítulo 9, versículo 23 a 25. Mateus, capítulo 10, versículo 39. João, capítulo 12, versículos 25 e 26. Alegrai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Estas palavras podem ser interpretadas do seguinte modo: Sede felizes quando os homens, pela má vontade manifesta para convosco, vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, porque o mal que vos fizeram reverterá em vosso proveito. Lamentai-os por sua cegueira, e não os amaldiçoeis. Depois acrescenta: Aquele que quer me seguir, carregue sua cruz, ou seja, que suporte corajosamente as dificuldades que sua fé lhe acarretar,
Pois aquele que quiser salvar sua vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto aqueles que tiverem perdido tudo na terra, até mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e do desprendimento demonstrados. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes aos prazeres terrenos, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pede e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá, pois todo aquele que pede recebe, e quem procura acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra a seu filho quando lhe pede pão? Ou, em lhe pedindo um peixe, dá uma serpente? Se, pois sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que estás nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedirem. Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11. Do ponto de vista terreno, o ensinamento, buscai e achareis, é semelhante a este: ajuda-te e o céu te ajudará. É o fundamento da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, uma vez que o progresso é filho do trabalho e que põe em ação todas as forças da inteligência do homem. Na infância da humanidade, o homem apenas usa da sua inteligência à procura dos alimentos, dos meios de proteger-se das tempestades e defender-se de seus inimigos. Deus, porém, diferenciando dos animais irracionais, deu-lhe o desejo incessante de melhorar-se. É esse desejo que o leva a pesquisar meios de melhorar sempre suas condições de vida e o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, visto que é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Por essas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se purifica. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Além do alimento material, é preciso alimentação espiritual. E é assim que o homem passa do estado de selvagem para o de civilizado. Porém, o progresso que cada homem realiza individualmente durante sua vida é muito pequeno, até mesmo imperceptível para um grande número deles. Como é que então a humanidade poderia ter progredido sem a pré-existência e a reexistência da alma? Supondo-se que as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade não progrediria, visto que seres primitivos encarnariam incessantemente e teriam de fazer tudo de novo e aprender tudo outra vez. Se isto ocorresse, não haveria razão para que o homem fosse hoje mais avançado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que, a cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. Ao contrário, retornando com o progresso que adquiriu e acrescentando a cada reencarnação alguma experiência a mais, a alma passa gradualmente do estado de selvagem à civilização material, e desta à civilização moral. Se Deus tivesse desobrigado o homem do trabalho físico, seus membros ficariam atrofiados, e se não obrigasse ao trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância num estado de instinto animal. É por isso que fez do trabalho uma necessidade e disse-lhe: buscai e achareis, trabalhai e produzireis. Deste modo, sereis filho de vossas obras, tereis o mérito da sua realização e sereis recompensados segundo o que fizerdes. É por causa deste princípio que os espíritos não vêm isentar o homem ao trabalho de pesquisas, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para serem utilizadas, porque o levaria a usar apenas o que fosse colocado em suas mãos, sem ao menos ter o trabalho de abaixar-se para pegar e nem mesmo o trabalho de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso dos homens poderia ficar rico, o mais inculto se tornaria sábio, ambos sem nenhum esforço e se atribuiriam o mérito do que não fizeram.
Não, os espíritos não vêm desobrigar o homem da lei do trabalho e, sim, mostrar-lhe o objetivo que deve atingir e o caminho que conduz até lá, ao lhe dizer, andai e chegareis. Encontrarei pedras no caminho, olhai-as e afastai-as. Não vos daremos a força necessária se quiserdes empregá-la. Do ponto de vista moral, estas palavras de Jesus significam: pede a luz que deve iluminar vosso caminho, e elas vos será dada. Pede a força para resistir ao mal, e a tereis. Pede assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar, e como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pede bons conselhos, e nunca vos serão recusados. Batei a nossa porta, e elas vos será aberta. Mas pede sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que sofrereis serão punição de vosso orgulho. É este o sentido destas palavras do Cristo. Buscai e achareis. Batei e se vos abrirá. Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os consumirão, onde os ladrões os desenterram e os roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os consumirão, onde os ladrões não penetram nem roubam, pois, onde está vosso tesouro, também está o vosso coração. É por isso que vos digo, não vos inquieteis por encontrar o que comer para o sustento de vossa vida, nem por terdes roupas para cobrir vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu, eles não semeiam e não colhem, e não guardam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celeste os alimenta. Vós não sois muito mais do que ele. E quem é aquele dentre vós que pode, com todos os seus cuidados, acrescentar a sua estatura à altura de um côvado? Por que também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham nem fiam, e entretanto eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem cuidado de vestir desse modo uma erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas? Vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Por isso, não fiqueis inquietos pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta a sua aflição. Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21, 25 a 34. As palavras do ensinamento de Jesus, interpretadas ao pé da letra, seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Dessa forma, o homem seria reduzido a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não teriam atividade. Se essa tivesse sido sua condição normal na Terra, jamais teria saído do estado primitivo e, se fizesse dessa condição sua lei atual, viveria sem ter nada a fazer. Esse não pode ter sido o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse, em outras vezes, e com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Estas palavras devem ser entendidas apenas como alegoria poética da providência, que jamais abandona os que nela depositam sua confiança, mas que, por seu lado, trabalham. Se nem sempre vem em ajuda com socorro material, inspira-lhes ideias com as quais encontram os meios de se livrar das dificuldades por si mesmos. Deus conhece nossas necessidades e as atende segundo o necessário. O homem, sempre insatisfeito em seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. O necessário já não lhe basta, tem necessidade do supérfluo. A providência deixa-o entregue à própria sorte. Torna-se então infeliz por sua própria culpa e por ter ignorado a voz interior que o advertia em sua consciência. Deus o deixa sofrer as consequências disso.
a fim de que lhes sirvam de lição para o futuro. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e todos terão o necessário. O rico, então, se considerará como um homem que tem uma grande quantidade de sementes. Se as plantar, produzirão ao cêntuplo para ele e para os outros. Se as comer sozinho, ou se desperdiçar o excedente do que não conseguiu comer, elas não produzirão nada, e delas não tirará proveito para os outros. Se as guardar em seu celeiro, os vermes as comerão. Foi por isso que Jesus disse: Não acumuleis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não vos apegueis demasiadamente aos bens materiais e nem lhes deis mais importância do que aos bens espirituais, e aprendei a sacrificar os primeiros em benefício dos segundos. Não é com leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração do homem, o egoísmo imperará sempre. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata ou de outra moeda em vosso bolso. Não prepareis nenhum saco para caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastões, pois aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos hospedar e permanecei na sua casa até que vos retireis. Ao entrar na casa, saudai-a dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se essa casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela, e se não for digna, vossa paz voltará para vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi a poeira de vossos pés ao sair dessa casa. Eu vos digo em verdade que, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Mateus, capítulo 10, versículo 9 a 15. Estas palavras, que Jesus dirigiu a seus apóstolos quando os enviou pela primeira vez para anunciar a Boa Nova, nada tinham de estranho naquela época. Elas estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido na tenda. Mas, então, os viajantes eram raros entre os povos modernos. O crescimento das viagens criou novos costumes. Encontram-se viajores dos tempos antigos apenas em regiões afastadas, onde o grande tráfego ainda não penetrou. Se Jesus voltasse hoje, não diria mais a seus apóstolos: colocai-vos a caminho sem provisões. Além do seu sentido próprio, estas palavras têm conteúdo moral muito profundo. Jesus ensinava seus discípulos a confiar na providência. Além disso, eles, nada tendo, não poderiam provocar a cobiça naqueles que os recebessem. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas, e é por isso que lhes diz: informai-vos quem é digno de vos hospedar. Isto é, quem é bastante humano para abrigar o viajante que não tem com o que pagar, é digno de ouvir vossas palavras, e é pela caridade que os reconhecereis. Quanto àqueles que não os quisessem receber e escutar, acaso recomendou que os amaldiçoassem, que se impusessem a eles, que usassem de violência e de força para os converter? Não. Simplesmente recomendou irem a outros lugares, procurar pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência. Não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não amaldiçoeis os que não pensam como vós. Acolhei os que vêm até vós e deixai em paz os que repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo: antigamente o céu era tomado com violência, mas hoje é pela brandura.